Hora de ir. Oi, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vlog. Eu estou indo lá pro velório do meu primo. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eu tô indo a pé, podia ir de ônibus, mas tô indo a pé porque eu acho muito perto. Porque aqui no meu bairro mesmo são, sei lá, uns 2 quilômetros. E é bom porque eu vou andando, né? Vou acalmando meus pensamentos, né? Aí eu tô levando dinheiro porque caso venha chover, aí eu tenho dinheiro pra voltar de ônibus caso comece a chover. Aqui, ó, essa é a escola, tá até com barulho de criança brincando, né? Essa é a escola onde eu estudei todo o meu primeiro grau e onde ele trabalhava também. As crianças tinham um verdadeiro fascínio por ele. Ontem à noite eu pensei assim, eu tenho um macacão preto dentro da minha cômoda. É um macacão que ele tem um corte elegante, tem um tecido bacana e também é confortável. Acaba sendo um macacão que eu uso para a maior parte das coisas, quando eu preciso de algo que seja elegante, mas ao mesmo tempo confortável. Principalmente quando eu tenho que sair para atender cliente, alguma coisa assim. Só que aí hoje de manhã eu pensei assim, não. Uma coisa que o Rafa sempre me elogiou foi a minha elegância. É claro que vocês me veem em casa toda desmunhecada, toda desgrenhada, com roupa de mendigo e tal. Mas porque eu tô em casa, né, gente? Eu tô ali arrumando casa, limpando casa, mexendo com marcenaria, limpando cocô de cachorro, fazendo obra, né? Então, não dá pra ser elegante nessas condições. Mas eu falei assim, não, ele merece, ele sempre elogiou a minha elegância, ele merece que eu coloque um bom vestido, que eu prepare um look pra ir me despedir dele. Eu sei que ali só tá o corpo dele, né? Mas é a última homenagem e ele merece isso. Aí eu não só me arrumei, coloquei um vestido legal e coisa e tal, como também passei o meu melhor perfume. É verdade que o repelente vai cobrir ou vai misturar e vai transformar esse cheiro, mas o que vale é a intenção, né? Eu amo essa árvore. Eu já passei aqui, já gravei aqui uma vez e falei, olha que lindo. Olha só essas raízes, são maravilhosas. Agora vem um montão de carro aqui em cima de mim. Vai buzinar a sua mãe? Quer dizer, eu não vi a pessoa, né? Aí assim, ó, lá no final dessa rua é onde eu passei a escola. Agora tem uma venda ali nessa curva. Passou essa curva, segue em frente, a primeira coisa que eu vou encontrar vai ser o crematório. Aí, ó, chegou aqui a venda, nessa rua aqui. Eu costumava entrar, é um dos lugares para onde eu costumava fazer caminhada, quando eu fazia caminhada. Mas eu vou voltar, assim que as pernas voltarem a ficar boas, para as caminhadas longas que eu faço. Isso daqui não é nada, gente, isso aqui são 2 quilômetros, né? Isso aqui não é nada. Agora lá no final da rua, passou esse final, já na frente já é o crematório. O ruim é que aqui, ó, a gente tem que andar no meio do asfalto, porque olha a quantidade de mato. Tem que se jogar pra dentro do mato se vier algum caminhão, alguma carreta. Só o cabelo que não deu pra fazer, porque ontem eu passei um óleo de coco no cabelo, pensando assim, daqui a pouco eu lavo esse cabelo. Só que eu lembrei que tinha que fazer as unhas. E aí depois, com as unhas molhadas de verniz, aí tem que ficar esperando a vida toda. Aí acabei dormindo.
Aí hoje cedo, então, já dei comida às crianças, já troquei as águas, já levei todo mundo pra fazer xixi e cocô. Aí eu vou ficar lá até umas 2h30 agora, são 9 horas agora. Vou ficar até umas 2h30 da tarde no velório. Aí eu venho pra casa, dou comida às crianças, aí volto pra cá e fico até às 18 horas pra cremação. Aqui é aquele final da curva que eu mostrei. E ali, ó, onde tá aquela placa azul ali, tá aquele ônibus parado ali, ali já é a entrada, já, onde tá aquela placa azul, já é a entrada do crematório. Eu não falei que era pertinho? Aqui, ó, estamos chegando. Minha tia já veio mais cedo. Ela, antes de ir pro trabalho dela, ela veio aqui. Aí daqui também ela pegou um outro ônibus e foi pro trabalho dela. Ela disse que é muito chique aqui dentro, que tem, sabe, aqueles seguranças chiquérrimos. Aí tem lugar pra café, pra tudo, assim. Diz que é muito massa aqui, ó, crematório. Tá vendo? Meu bairro tem coisas boas, viu? Quando eu falo, coisa chique. Agora vamos lá, né? Oi, gente, hoje é sábado, dia 9 de março, o dia seguinte após a cremação do meu primo. Eu mostrei algumas partes do crematório, mas obviamente eu não mostrei tudo, porque eu não queria gravar pessoas, né? As pessoas que estavam lá. Quando eu gravei, por exemplo, a sala de cremação, é que o velório estava acontecendo numa outra sala lá embaixo. Tem um salão, tem um café, a sala a sala do velório, né? Onde estava lá o caixão, onde estavam lá nas cadeirinhas, tal, as pessoas sentarem.
E aí só no final da tarde, por volta das 5h30, 5 e pouca, que aí subiram com o caixão. Achei interessante porque, assim, geralmente, né, nos velórios tradicionais, né, vão aquelas pessoas em volta carregando as alças do caixão, mas não, tinha tipo uma maca, sabe, de alumínio, em que o caixão é colocado e tem rodinhas, aí os próprios seguranças que levaram o caixão até essa sala de cremação e colocaram o caixão naquela parte metálica, né, para onde depois ia entrar, né, para cremação. Então, assim, a gente só foi para essa sala que eu mostrei, que é a sala de cremação, só mesmo no final. Aí houve uma cerimônia, né, de homenagens, houve um concerto de violino, que com músicas que foram escolhidas para a família, e foi com certeza um momento mais triste, né? Porque são mesmo os momentos finais. Por que falar tanto do meu primo se ele não tá mais aqui? E se vocês também, a maioria, né, que vai assistir esse vídeo também não o conheceu, não é só sobre o amor por ele e nem sobre a dor desse luto. Agora ele tá num lugar assim muito melhor, com certeza, porque ele foi uma pessoa assim muito evoluída. Mas ele não tá mais aqui, mas assim, ele deixou muita coisa. Ele deixou muita coisa. Eu acho importante falar sobre ele, que é porque é sobre o legado que ele deixou, sobre aquilo que, as lições que ele deixou. E eu acho importante, sabe? Ele vai estar sempre vivo nessas lições que ele deixou. Eu sempre disse assim que ele é muito educado, que ele é muito gentil e também que ele era um excelente anfitrião. Toda vez que eu fui na casa dele, sabe, ele era um excelente anfitrião, aquela pessoa que te recebe bem, que quer te ver confortável. E muitas vezes as pessoas acham que elegância é questão de riqueza, que você precisa ser rico para ser elegante, e não. A elegância está na forma com que você trata alguém, sabe, com educação, com delicadeza, e ele sempre foi assim. Acordar hoje, saber que ele não vai estar mais aqui, é muito triste. É muito triste, e a gente agora vai começar, né, um processo que é bem doloroso também, que é de você viver o dia a dia sem a pessoa, de você lembrar isso daqui. Você vai assistir um filme e vai pensar, nossa, essa pessoa ia adorar esse filme. Você vai ver uma coisa bonita, você vai lembrar da pessoa. Tudo, tudo, nas mais pequenas coisas, você vai lembrar da pessoa. Mas aí eu acordei hoje com uma música na cabeça, que é uma música do Chico Buarque, chamada Todo o Sentimento. Uma parte da música, ela diz assim: depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Então, assim, ele era isso, ele era a delicadeza, e a nós nos resta, assim, sabe, seguir encantados com essa delicadeza dele e lembrar dessa delicadeza ao longo da vida. A delicadeza que damos aos outros e também a delicadeza que nós queremos receber e que merecemos receber. Ele nos tratava com delicadeza porque ele tratava cada pessoa como se fosse especial. Ele nos lembrava disso. Nos lembrava que a gente é especial, que a gente merece ser tratado com respeito, que a gente merece ser tratado com educação, que a gente merece ser tratado com delicadeza. A delicadeza, você não precisa ser rico para você ser delicado com uma pessoa. Você chega na casa de uma pessoa, aí a pessoa te chama para tomar café, não importa se é num copo de massa de tomate.
Sabe, o simples fato, às vezes, dela forrar uma toalha na mesa para te servir um café, isso já é um gesto de delicadeza. Algumas pessoas podem achar ele era muito educado e tal, porque ele era muito estudado, né? Ele fez faculdades, filosofia, pedagogia, fez pós-graduação, bacharel, um montão de... pode achar que é por causa dos estudos que ele teve. Mas se você olhar bem, você conhece, assim como eu conheço também, muita gente que é muito estudada e que é um cavalo. Que é muito... Tem gente que tem muito estudo e que é muito mal educada. Ou então podem dizer, ele ficou assim por causa da doença, que a doença, ainda mais uma doença grave, ela traz humildade para as pessoas, tal. Também não. Né? Já tem meses que eu conto de um cliente meu, que ele é cuidador e que ele conta de um senhor que tá baita capenga, cheio de doença, cheio de coisa, quase morrendo, e que o cara humilha ele o tempo todo, né? É patrão, né? Mas humilha ele o tempo todo, mesmo assim, tendo ali só ele como cuidador, ninguém da família quer estar com ele. E ainda assim o homem tá com o nariz lá no alto e humilhando o funcionário, o empregado, apesar de estar na situação que está. Então, assim, não tem a ver com a doença, não tem a ver com a educação universitária que ele tem, é dele. Sempre foi dele. Essa educação, esse respeito, essa gentileza com as pessoas. Por ser uma pessoa pobre, eu lembro que desde muito cedo sempre fui muito criticada, sabe, por certas atitudes simples, né, mas atitudes de delicadeza, porque às vezes a pessoa fala, mas isso, você nem parece pobre. Como se pobre tivesse que ser sem educação, tivesse que comer com a boca aberta, com farofa caindo pela boca, como se isso que fosse o sinônimo de ser pobre. Pobre não pode ser elegante, entendeu? Todos esses gestos, assim, coisas de etiqueta e tal. Às vezes, é como se você, assim, você está querendo parecer que é rica. Não, gente, eu não sou rica, né? Mas o simples fato de ter etiqueta, de ter educação, não tem nada a ver com riqueza. E isso algumas pessoas não entendem, entendem como uma mitideza da sua parte, né? Ele era um ótimo anfitrião. Você não precisa ter os melhores talheres, sabe? A melhor mesa, taças de cristal. Às vezes o simples fato de você pegar uma florzinha lá na rua, pegar um jarrinho, que pode até ser feito com garrafa PET, aí você coloca uma florzinha ali, no meio da mesa. Você dizer, é como você dizer para a pessoa, olha, eu fiz isso especialmente para você, porque você é especial, quero que você seja bem-vindo, quero que você se sinta bem aqui. Isso já é uma delicadeza. Eu falei alguns vídeos atrás sobre a minha dificuldade para chorar. Claro que ontem eu desabei, eu chorei muito ontem. E aí, a minha dificuldade para chorar, a questão traumática da coisa, né, porque eu era chata pra cacete mesmo. Eu chorava por tudo, por qualquer coisa. Minha avó tinha um cachorro chamado Freeway. Eu era muito pequenininha. Então o cachorro era mais ou menos do meu tamanho. E eu era uma criança muito bocó, muito lesada, como eu sou mais ou menos até hoje. E aí eu tava assim com a banana, assim, né? Descasquei até a metade, tava ali pra comer a banana. O cachorro me veio e comeu a minha banana inteira. E eu, aí já começo a chorar. Qualquer coisa me fazia chorar. A pessoa falar mais alto comigo me fazia chorar. E aí isso, eu sei que é chato. Você imagina uma criança em casa que toda hora chora, que qualquer coisa a criança tá chorando. Então, a parte da meia-culpa é isso, tipo, eu não quero ser chata e incomodar os outros. Depois havia uma questão que era o choro mostrava a minha fragilidade
E ao perceber a minha fragilidade, isso no convívio social, com as outras crianças e coisas assim, isso acarretava mais situações de bullying. Porque eu era gordinha na infância, aí você leva um tombo e fica ali todo mundo debochando, o botijão de gás rolando, que não sei o que. E aí eu fui notando que toda vez que eu deixava as pessoas perceberem aquilo que me doía, e aí eu desatava aos berros, e aí eu chorava, que é quando mais me atacavam. E aí nisso eu comecei a travar esse meu choro. Não só porque as pessoas ficavam muito, engole o choro, para de ser assim e tal, mas porque eu notei que além de ser prejudicial para as pessoas, porque enchia o saco das pessoas, também era muito prejudicial a mim. Porque ao mostrar essa sensibilidade, ninguém ia me poupar. Coitadinha, porque ela é tão sensível, ela chora à toa. Não. Aí que queriam pegar naquela ferida, naquele lugar onde elas sabiam que doía, para me diminuir, mas ainda eu me sentia muitas vezes diminuída, e aí por isso que eu aprendi, cara, não vou ficar mostrando isso ao longo, isso demorou tempo, né? Ao longo, depois da vida adulta, aprender, cara, não posso ficar mostrando essa minha sensibilidade, porque onde acharem a ferida é lá que vão querer cutucar. Então, se a pessoa pensar que não está doendo, então, pelo menos ela não vai ficar cutucando tanto, sabe? Porque é bom que elas não saibam onde verdadeiramente dói. Mas é claro que eu chorei ao longo da vida, todo mundo chora por situações que acontecem com a gente. E aí quando aconteceram essas coisas realmente graves, tipo quando meu tio faleceu no ano passado e a gente passou aqueles meses indo visitá-lo, vendo, sabe, a situação cada vez pior. Ou agora, desde quando meu primo começou a adoecer até vir, né, a falecer. E é claro que eu chorei todas as vezes com isso. Isso me trouxe uma outra reflexão, uma outra lembrança, que é das vezes que eu chorei inutilmente. Sabe, às vezes você chorou porque um cara te colocou um chifre na cabeça? Ou quando alguém que nem vai fazer parte da sua vida para sempre, sabe? A pessoa fez uma coisa ruim para você e você chorou por aquilo. Com essas situações, né, do meu tio, do meu primo, que são realmente graves, eu senti uma revolta no sentido de me devolvam as lágrimas que eu chorei inutilmente. Eu gastei lágrimas com quem não merece, eu gastei lágrimas com quem não vai fazer parte da minha vida, com quem não merece fazer parte da minha vida. O que eu quero dizer em relação a essa minha filosofia do choro é isso, sabe? Eu chorei ontem pelo meu primo, chorei muito pelo meu primo ontem, mas cada lágrima por ele valeu a pena, sabe? Ele merecia cada lágrima, assim como ele mereceu também cada sorriso de felicidade toda vez que eu encontrava com ele. É sobre não gastar lágrimas com quem não merece, com quem não vai fazer parte da minha vida para sempre, com quem não vai me deixar como ele me deixou, com lembranças tão boas, com exemplos tão bons, com inspirações. Por que eu gastei tanta lágrima com gente que não era nem uma unha disso? Eu me lembrei, uma coisa sempre leva a outra, né? Me lembrei de situações, me lembrei de encontros. Tipo, você tá conhecendo uma pessoa e aí você vai fazer um jantar pra pessoa e você passa o dia todo caprichando. Você nunca queimou arroz na vida. Naquele dia você fica assim, não posso, hoje eu não posso queimar o arroz, eu nunca queimo, vai que hoje eu queimo. Você fica naquela preocupação, e você faz um cardápio, e você quer agradar a pessoa, e você quer usar as melhores especiarias, mesmo com a sua simplicidade. Você quer fazer uma mesa bonita, quer colocar uma florzinha ali, você quer colocar
os talheres, você lembra de guardanapo, você arruma a sua casa, se você vai receber na sua casa, você arruma a sua casa o máximo que você consegue para a pessoa chegar na sua casa, para ela se sentir confortável na sua casa. Ao mesmo tempo, você tem que pensar em se arrumar, você tem que pensar em fazer cabelo, unha, depilação, maquiagem, que roupa que eu vou colocar. E aí o cara apenas trocou de camisa para vir. Para te ver, você fez milhões de coisas para aquela pessoa, especialmente para aquela pessoa. E aquela pessoa, para encontrar contigo, ela só trocou de camisa e veio. Lembrei de situação de depois de ter saído algumas vezes com uma pessoa e ter iniciado aquele namoro e de todos esses preparativos para sempre que fosse receber a pessoa, de sempre que fosse sair com essa pessoa, e de repente chegou o grande dia da nossa primeira noite e a pessoa me levou para uma casa. E aí a gente teve a nossa primeira noite e eu me lembro que a cama não tinha nem lençol. E não é porque a pessoa era pobre, que não podia comprar um lençol. É porque a pessoa não se importou. É porque a pessoa achou que tanto faz não ter um lençol na cama. Porque a pessoa não quis parar o tempo dela para comprar um lençol para te receber, para fazer... Não tô falando de comprar um montão de rosas vermelhas e tirar as pétalas e fazer um caminho de rosas até aquela cama e acender velas. Eu tô falando de um lençol. E eu nesse dia, assim, eu não queria parecer metida, eu não queria parecer fresca. E tive a noite com a pessoa, até foi bom, não foi ruim não. Essa pessoa em questão nem foi ruim. O Paranauê. Mas já aquilo de não tinha um lençol na cama, foi por cima do colchão. Claro que a gente fala, quando é a pessoa que a gente ama, até na casinha de sapê, tudo. Realmente, quando a gente gosta de uma pessoa, não importa, você não precisa estar em Paris com essa pessoa, você está numa calçada, sentada numa calçada com a pessoa, você tá com a pessoa que você ama, cara, você já tá feliz. Só que não era uma pessoa que eu amava, era uma pessoa que eu estava conhecendo, que eu estava iniciando um namoro. E aí a pessoa não fez questão de arrumar um lençol para colocar na cama, sabe? E aí eu fiquei pensando nas vezes, não só nesse tipo de coisa, mas no geral, sabe? Que às vezes, para não parecer fresca, para não parecer metida, eu aceitei quando a pessoa não fazia nem o mínimo. Porque é o jeito dela. Porque ela é assim. Sabe? Que eu dei desculpas à falta de delicadeza da pessoa. E ter conhecido meu primo, porque eu disse que ele só se tornou meu primo porque a mãe dele se casou com meu tio, né? E aí que a gente passou a conviver. A lição que fica para mim, para a minha vida é não. Eu não vou aceitar dos outros menos do que essa delicadeza, porque a delicadeza não custa nada. Sabe? Porque quando você gosta das pessoas, quando você quer que as pessoas sejam bem-vindas, se você trata alguém bem, você espera que a pessoa te trate bem também. Então, essa vai ser a lição. Ele sempre foi tão delicado, tão respeitoso, tão amoroso. Às vezes a gente aceita aquilo que as pessoas têm para nos dar, aquilo que não é nem o mínimo, e a gente aceita, a gente passa pano, a gente dá desculpa. E o meu primo ser desse jeito, sabe, me fez voltar a ser criteriosa. Eu tinha deixado de ser criteriosa porque, assim, quando eu morei fora, eu fui muito bem tratada. Mas muito bem tratada. Só que eu cheguei aqui pensando assim, eu não posso exigir das pessoas aqui, em um lugar pequeno, as mesmas coisas. Só que eu estava errada. Eu posso exigir sim, porque se eu dou esse respeito, se eu dou essa delicadeza, é isso que eu tenho que receber de volta. Mas eu não dava pensando assim, porque as pessoas não são assim. Mas é pra você ver o meu primo, ou outras pessoas, né? Porque não é todo mundo também que é tosco, ridículo, escroto, né?
mas há outras pessoas também com essa delicadeza. O negócio é a gente permitir que pessoas sem essa delicadeza também entrem na nossa vida. Não, agora a lição que me fica é essa. Não, vou voltar a ser criteriosa nisso, sabe? Eu quero essa delicadeza do meu primo. Eu não vou aceitar menos que isso. Volto a dizer que delicadeza não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Se eu vou numa casa que não tem cadeira, que todo mundo senta no chão para comer, eu sou convidada para comer, é claro que eu vou sentar no chão também, vou pegar meu prato, colocar no meu colo e vou comer. Eu tô falando de outras coisas. Eu não quero uma cadeira só pra mim quando todo mundo tá sentado no chão. Eu tô falando dessas pequenas coisas que a pessoa pode fazer por você, que ela pode demonstrar afeto e respeito por você, e que muitas vezes pode ser que ela não faça porque para ela tanto faz. Mas se ela não aprendeu a ser, ela que aprende, ela que aprenda. Porque depois de conviver com o meu primo, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto é bom ter algo assim na nossa vida e ser assim também para as pessoas. Acho que foi na última vez que eu tive com ele, tipo, antes dele se internar e tal. Eu tinha levado um repelente, aquele repelente caseiro que eu fiz, né? Que eu tô sempre com ele na bolsa, tudo quanto é lugar, toda hora, tá eu passando repelente. E aí tava eu, tava ele, tava o meu primo psicólogo, tava a mãe dele, todo mundo ali. E aí a gente conversando sobre repelente, ele mostrou o repelente que ele tinha lá, e eu mostrando o meu, e ele falando assim que o ruim do repelente é que fica assim, que é muito oleoso, né, que fica muito grudado na pele. Aí eu falei com ele assim, olha o meu aqui. O meu não gruda tanto, não fica aquela coisa pegajosa, assim, na pele não, experimenta. Aí eu dei pra ele pegou um tiquinho só e passou. O menino, pode passar mais. Ele gostou, falou, não, realmente muito bom e tal. Eu pode passar mal, pode passar mais. Aí ele fechou o vidrinho assim e falou assim, não, é porque quando o negócio é dos outros, eu não gosto assim de abusar. Eu, não, menino, pode passar mais, eu tenho tubos em casa, eu tenho litros de repelente em casa, eu só coloco num vidrinho menor para carregar na bolsa. Mas assim que vai acabando, vou colocando mais, vou colocando mais, vou fazendo mais, mas eu tenho muito, não fica com medo assim de gastar, a pessoa fica assim, com medo de gastar e você ficar sem, não se preocupe, eu tenho muito. E aí essa delicadeza também, de eu não quero te explorar, eu não quero deixar você sem algo, eu não quero abusar de você ou de algo seu, ou do seu tempo, ou do seu produto, ou do que quer que seja, eu não quero te prejudicar. Sabe essa preocupação? Sabe? Isso é bonito também. É de você chegar em alguém, você querer acrescentar algo, você não quer tirar algo de alguém. São todas as palavras de incentivo que ele sempre deu. Tem gente que às vezes nem elogia uma pessoa porque ela se sente ameaçada até pelos talentos da pessoa, pelas qualidades da pessoa, a pessoa se sente ameaçada. E ele não, sempre queria ver as pessoas pra cima. E é isso, eu sempre gostei de fazer isso, sabe? Às vezes tem uma qualidade, uma pessoa tem uma qualidade, às vezes eu vou falar com a pessoa, nossa, nunca ninguém me falou isso. Por quê? Porque as pessoas que estavam em volta dela, né, são pessoas que ou não tinham olhar para a beleza das coisas, para os talentos, para as qualidades da pessoa, ou porque elas não elogiam, porque elas se sentem ameaçadas por isso. E não, a gente está aqui para somar, para acrescentar um ao outro. E é isso, gente. A nós aqui nos resta seguir a vida sem ele, infelizmente, mas com ele presente em tudo aquilo que é bonito e que é delicado. Bom, beijinhos. A gente se encontra no próximo vlog. Tchau, tchau.